as ferramentas, né, comportamentais que a gente usa no começo da introdução alimentar, inicialmente, já é olhar a alimentação como algo social e não apenas nutricional. A gente tem que ter uma meta nutricional, manter aquela criança bem na curva, ok, mas também precisamos ajudar essas famílias a construir comportamentos alimentares mais saudáveis, tá? Precisamos aprender a olhar para os estilos parentais, talvez não categorizando assim, né? Eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa tentar rotular menos o estilo parental e olhar mais para o comportamento parental. Qual é o comportamento que está ali interferindo no comportamento da criança para você poder orientar o pai a ter um comportamento diferente, tá? Então, é uma lupa que a gente coloca na dificuldade alimentar que vai muito além do que a criança está comendo ou deixando de comer, tá? Percepção parental, como que esses pais estão percebendo o estado nutricional da criança? Eles acham que ela está bem, que ela está mal, que ela está gordinha, magrinha? Você pode, inclusive, aplicar escalas de imagem, de percepção corporal para os pais. Quando a criança é maior, você pode aplicar para ela, para você entender onde é que esta percepção está atrapalhando no comportamento parental. Então, às vezes, a mãe acha que a criança está magrinha demais. Isso é muito comum em menino, né? 40% dos meninos eutróficos são classificados como magros demais. Então, isso não é legal, porque ela vai forçar um cara que está bem a comer mais, tá? É importante que os pais aprendam, ensinem, né, aos filhos, aprendam e ensinem aos filhos o que é adiar gratificações, o que é não fazer o que a criança quer na hora que a criança quer, o quanto isso é valioso para eles no futuro. Adiar gratificação é protetor em todos os âmbitos da vida, tá? E lembrar que rede social real, ou seja, quem está em volta da criança fisicamente, e virtual, quem está em volta da criança virtualmente, todo mundo está ensinando alguma coisa para a criança, todo mundo está servindo de modelo para ela, tá? Então, é importantíssimo que a gente também dê a chance para a criança de ser inserida no ambiente alimentar e criar a necessidade, ao mesmo tempo, permitir que essa criança tenha atitudes para comer, tá? E aí, claro, a gente, como eu falei, nós temos grandes materiais de introdução alimentar que não deixam dúvida do que a gente deve dar para a criança, mas aqui eu queria ir um pouquinho além e terminar a aula com esses últimos slides falando além do que, quando, onde, com quem, como, para depois falar o que a criança tem que comer, tá? E aí, pessoal, quando que a gente introduz a alimentação? Aos 6 meses, em geral, mas a gente respeita os sinais de prontidão da criança, que, de acordo com o Tratado de Motricidade Orofacial, são esses quatro itens que a gente tem que olhar. A criança tem que sentar com apoio, tem que ter interesse pela comida, tem que levar objetos à boca e sustentar bem a cabeça. Antes de 6 meses, a gente insere a criança no ambiente de comida, cria ambientes positivos e de experiência positiva. A gente otimiza a alimentação dos pais, porque eles vão ser modelos, e já tenta descobrir qual é o estilo parental e os comportamentos parentais que eles terão para alimentar essa criança. O ambiente, né, o onde, é o ambiente mais calmo possível, com o menor número possível de estímulos para que a criança possa se concentrar na comida, com um modelo que coma com a criança, alguém que coma junto. Se for a babá, tá ótimo. É melhor do que a criança só ser alimentada, tá? No cenário mais próximo possível do comer em família, respeitando as limitações, os sinais de fome e saciedade da criança, e tentando não usar distrações que não sejam o próprio alimento, né? A gente pode ali brincar sim, mas sem grandes, né, circos, né, que eu falo. A pessoa que deve alimentar a criança é a mais responsiva possível, às vezes não é a mãe, tá? E a gente precisa orientar, sim, a não forçar, não substituir e não distrair, para que isso não crie traumas, não construa dificuldades alimentares, e a gente precisa entender como que esses pais estão olhando nutricionalmente para essas crianças. O método que a gente vai usar é aquele que a criança está preparado, mas o mais importante é usar a participação da criança, tá? Lembrando que o gagging repetido é muito aversivo, isso pode levar à dificuldade alimentar, tá? Não invadir jamais a boca da criança, não usar utensílios inadequados, eu vou falar só um slide sobre os utensílios, e proporcionar e respeitar
as experiências sensoriais da criança na vida, não só na mesa, tá bom? Os utensílios, pessoal, a gente sempre recomenda, né? A colher pá na primeira fase, e em seguida a colher, que eu falo, tem bolinha na ponta para a criança pegar com a palminha da mão. O prato com ventosa para a criança poder ficar livre mexendo no prato e não jogar o prato no chão enlouquecendo a mãe, né? Os copos, de preferência copos abertos, não vou me aprofundar no tema, é um tema polêmico, mas o mais adequado é o aberto. E o cadeirão que tenha encosto, que tenha uma mesa próxima da criança, se for na mesa, ok, e que tenha apoio no pé, para que a criança fique confortável, tá bom? E que essa altura possa ser aí ajustável, tá certo? E aí, pessoal, o que eu vou aí nem me ater muito, porque isso está super, né, disponível aí nos materiais pediátricos, inclusive no guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vai introduzindo aos poucos, lembrando que as crianças alérgicas a gente faz exatamente a mesma coisa que a gente faz nos não alérgicos, tá bom? Bom, eu vi que eu estourei o tempo aqui, eu vou passar, isso aqui são imagens do guia alimentar, que mostram aí as fases, tá, da criança, e aí quero finalizar só mostrando essas duas partes aqui, que para manter a criança na curva, a gente precisa ser médico, ser nutrólogo, ser nutricionista, né, mas para ajudar a criança a comer, para ter um comportamento alimentar aí adequado, a gente precisa melhorar as nossas ferramentas, tá bom? Do ponto de vista comportamental e emocional.